Olá, pessoal. Eu sou Emerson Cavalcante e este é o nosso estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho Vede Jesus. Convite para as redes sociais para que você possa acompanhar conosco os nossos trabalhos a partir da página do Facebook ou do canal do YouTube. Na página do Facebook, basta curtir o canal do YouTube, você se inscreve, assina o sino, acionando o sino de notificações, você recebe os vídeos semanais das atividades do Vede Jesus. Ou no Google, basta digitar Vede Jesus, você já vai ter acesso também à página e ao canal do YouTube. Aqui às segundas-feiras, o nosso estudo procura correlacionar Antigo e Novo Testamento à luz da doutrina consoladora. Olhando para o Novo Testamento, conjunto de livros que tratam a respeito da presença, da vida, do exemplo de Jesus, nosso guia, nosso modelo referencial de Filho de Deus, nós encontramos dentro do Novo Testamento as cartas de Paulo. O nosso olhar, enfoque, é para uma dessas cartas, a carta de Paulo aos Romanos, na série que aqui intitulamos Romanos verso a verso, que alcança hoje o episódio de número 103 da terceira temporada da série. No canal do YouTube você encontra uma playlist organizada pelo nosso querido Paulo Marzanati. E lá você vai encontrar desde a introdução, passando por cada um dos versos até aqui da carta de Paulo aos Romanos. Hoje, esse nosso encontro vai refletir em torno da mensagem de Romanos 4, verso 4. O quarto verso do quarto capítulo da carta aos Romanos. Reflexão essa que nos conduz ao entendimento da correlação que a doutrina espírita faz, cumprindo a promessa do Consolador de relembrar as palavras de Jesus, ao mesmo tempo que nos ensina as demais coisas. Entendendo essas demais coisas, como registra o evangelista João nas palavras de Jesus, no sentido do aprofundamento das leis divinas e naturais, que nos conduzem a uma relação saudável com o sagrado, com Deus, nosso Pai. Nós nos afastamos desta relação saudável quando fazemos opções continuadas de manutenção dos sentimentos inferiores, de egoísmo, de orgulho, de vaidade. E ao nos afastarmos desse centro gravitacional que é Deus, colhemos na nossa própria alma os desequilíbrios, os desajustes, ansiedade, angústia, depressões as mais variadas, tem por causa central questões profundas do eu espírito. Não esqueçamos, somos essencialmente essas inteligências incorpóreas criadas por Deus, que se manifestam nesses organismos corporais por algum tempo, vivendo as experiências, como aqui na Terra temos, de um mundo ainda de provas e expiações, em que somos chamados continuadamente às avaliações e às reparações necessárias. Amados, que tenhamos o entendimento que sim, no mundo há muitos caminhos, mas que Deus permitiu que o seu Filho bem-amado viesse entre nós, tomasse a forma de homem e vivesse junto a nós um mandato único, representando a plena vontade deste mesmo Pai Criador, vivendo o amor em sua plenitude,
nos expressando o sentido real da justiça de Deus, que nos quer livres, nos quer libertos. Mas enquanto a nossa mentalidade permanece trancafiada nos atalhos, na oposição à divina lei, vivemos nesse vicioso círculo das encarnações provacionais e expiatórias. Eu peço para você acompanhar conosco aqui a breve leitura do verso de reflexão, só rememorando, Romanos 4, verso 4. Seja na sua tradução física aí, que você tenha do Novo Testamento, da Carta aos Romanos, seja acompanhando conosco aqui a leitura. Eu vou partir da tradução de João Ferreira de Almeida, depois vou tratar também aqui de uma tradução da Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Católica. A primeira Bíblia mais utilizada pelos evangélicos, que é João Ferreira de Almeida. Para percebermos que a questão aqui nunca foi de tradução, gente. Sempre foi de entendimento do espírito, da essência da mensagem do Cristo. Aqui nas palavras ditadas por Paulo, anotadas pelo escriba Tércio na carta aos Romanos. Verso 4 do capítulo 4, Paulo ensina o seguinte: ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Vamos entender aqui o contexto. O tema central do final do capítulo 3 da Carta aos Romanos, adentrando o 4º capítulo, é o tema que de outras formas, de maneira recorrente, Paulo retoma, porque é o tema central da carta, que é a justificação pela fé. O que significa isso? Senão o reajuste de nós na condição de criaturas gerados por Deus, recebendo dele o mandato divino, mas que, no entanto, fora conscientemente recusado por nós. E ao despertarmos para o problema central de desequilíbrio espiritual gerado por essa recusa, fazemos o caminho de retorno. Vamos procurar, então, a via exata, correta, justa, adequada, para fazermos a nossa rota. O caminho de retorno. E a questão central, o cavalo de batalha da teologia, tem sido tratar a respeito desta relação entre a obra e a graça. Aquilo que fazemos, seria isso que de fato nos traz o favor de Deus? Ou é um dom gratuito que nos é ofertado? E que com um coração regenerado, despertamos para a realidade das boas obras. O primeiro ponto, de que tudo parte, gera e acontece, porque nós passamos a fazer boas obras, diz que essa salvação, no sentido de libertação espiritual, se dá por aquilo que fazemos. O outro ponto, que já deixo claro aqui, é ensinado desde o Antigo Testamento. Alcança o Novo Testamento, passando pelas palavras de Jesus e pela tradição apostólica. Nos ensina que a nossa salvação, a nossa libertação,
Esse nosso reajustamento se dá pela graça, pelo favor de Deus, alinhado a uma fé que não é apenas da boca para fora, não é apenas uma declaração pessoal de crença, mas é um caminho de fidelidade, de relacionamento com Deus, que vai então mudando o nosso coração, nos fazendo entender o caráter de Deus representado em Cristo, e que essa experiência de comunhão com Deus e com Cristo Jesus muda sentimento, entendimento e a nossa forma de ver, de estar no mundo, de nos relacionar com as pessoas. Por isso se diz que a justificação, o nosso reajustamento e o perdão de Deus se dá pela fé. Fé, fidelidade, fé, confiança, fé, conexão com Deus. E usando o exemplo do patriarca Abraão, Paulo questiona. Ora, o que a Escritura ensina é que Abraão acreditou, teve fé, e isso lhe foi imputado, isso lhe foi atribuído como justiça. Justiça de Deus. Aqui no verso 4, do capítulo 4 de Romanos, ele reafirma: aquele que faz qualquer obra, lhe é imputado, lhe é atribuído o galardão, o prêmio, segundo a gratuidade. Não segundo a gratuidade, mas segundo a dívida. Prestou um serviço, recebe por ele. Quer ver a tradução aqui da Bíblia de Jerusalém que eu disse para vocês? Acredito que fica até mais claro essa questão do verso que está sendo ensinado. Diz assim: ora, a quem faz um trabalho, o salário não é considerado como gratificação, mas como um débito. A quem faz um trabalho, o salário não é considerado como gratificação. É gerada uma dívida. Alguém deve me pagar pelo serviço prestado. Ora, seria essa a nossa relação com Deus? Será, como se diz, entre aspas, eu devo mandar um boleto para Deus para que Ele pague pelas obras que eu fiz? Será que essa relação de cobrança que eu devo ter com Ele? É disso que a carta está falando e nesse verso especial destacando. Ora, aquele que faz a obra não lhe é atribuído o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Deus não me deve nada. Eu é que devo me voltar a Ele em gratidão, saber quanto é necessário acolher no meu coração o imenso amor dele por cada um de nós, como seus filhos. Entendendo isso, saberemos que a salvação pela graça está ligada diretamente a essa justificação pela fé, e que o meu coração regenerado não terá outra opção. Saberá que somente pelas boas obras, pelo amor, pela benevolência, pelo perdão, pela solidariedade, pela caridade plena, como entendia Jesus, eu alcançarei essa condição. Vamos refletir em torno disso? Fazendo a devida distinção, que é o imenso amor de Deus que me resgata desta condição de desequilíbrio e de desajuste da divina lei, e que em Cristo Jesus eu encontro tudo aquilo que eu preciso para mudar a rota da minha existência. Amados, essas foram as nossas reflexões em torno do capítulo 4, verso 4, da carta de Paulo aos Romanos, aqui na nossa série Romanos verso a verso. Reforçando o convite, seja pela página do Facebook, canal do YouTube, basta digitar NEPV de Jesus. Esteja conosco, acompanhe, comente, compartilhe e leve adiante a mensagem. Eu sou Emerson Oliveira Cavalcante e deixo aqui os meus votos de paz, de luz, de sabedoria. Deus nos abençoe de sempre, amados. Até a próxima.
Até breve.